Olá, eu sou a Helena Sartori. Hoje estamos aqui para realizar a quinta edição do CC Talks do UFRJ Consulting Club. Conto aqui com o João Campos, o Gabriel Mendonça e com o nosso entrevistado, Bernardo Weaver. Boa noite, Bernardo. Primeiro de tudo, queria te agradecer pela sua participação no nosso programa. Você, de fato, é uma referência no setor de infraestrutura mundial, com presença internacional em financiamento de projetos com grandes players no mercado. Grandes bancos multilaterais, como o Banco Mundial, o BID, governos de países emergentes e instituições importantíssimas como o BNDES. Além disso, é empreendedor, sendo responsável pela criação da Weaver Advisory, que é uma assessoria estratégica de parceria público-privada, e também pela criação da Casa Brasil em Davos. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito enriquecedor. Muito obrigada, Bernardo. Obrigado, Helena. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Bernardo. É um prazer estar aqui também com você. E querendo entender agora, no começo, um pouco mais sobre o início da sua formação acadêmica, né? Você escolheu o curso de Direito. Você poderia contar um pouco mais para a gente como foi o processo de escolha desse curso? Poxa, o que aconteceu? Eu estudei no São Bento, né? E aí eu queria fazer faculdade e eu gostava muito de história, geografia, não sei o quê. E aí eu estava pensando, vou fazer um curso que tem esse aspecto de humanas, mas que dê para eu trabalhar também em negócios, né? E aí eu fiz direito, entendeu? E aí fiz direito na PUC. E, pô, eu tirei primeiro lugar no vestibular e ganhei bolsa na PUC, 100%. E aí fiz direito na PUC e aí depois fui fazer mestrado nos Estados Unidos, entendeu? Em direito financeiro, direito de seguros, direito financeiro, que já era a área que eu consegui entrar. Foi essa área de direito de seguros e atividade financeira, entendeu? Assim que eu comecei a minha carreira. Você começou, então, como, diria, Federal Attorney, se é essa a nomenclatura Cara, correta? é porque na verdade é o seguinte, aconteceu. Eu fiz direito na PUC e aí eu consegui começar a trabalhar na Agência Nacional de Saúde. Eu trabalhava como advogado do governo federal, entendeu? E aí eu saí para fazer o mestrado nos Estados Unidos. Sim, esse acaba sendo um cargo muito associado com um zelo pelo interesse público. Você sente que você ainda guarda um pouco disso hoje em dia? Cara, eu tenho hoje em dia foi engraçado você estar falando isso, que eu muitas vezes as pessoas falam que eu sou muito nacionalista pelo Brasil e tudo, né? E eu acho bonito isso até, entendeu? E hoje eu tive uma reunião com um cara lá na China e eu estava falando, né, da minha empresa, da Weaver Advisory, que eu tenho grande parte do meu time está no Brasil, entendeu? Eu tenho gente nos Estados Unidos, uma pessoa na Europa, mas o grosso está no Brasil. E eu acabei, e eu acho que a galera do Brasil é de altíssimo nível, entendeu? Eu acho que a gente só tem que aprender como o pessoal trabalha no resto do mundo. Normalmente leva uns 3 a 6 meses para adaptar, mas depois que a gente aprende como o pessoal trabalha no exterior, o brasileiro vai muito mais longe, entendeu? Então, assim, eu gosto muito da galera do Brasil e tento fortalecer a galera do Brasil. Perfeito. É, outra coisa que a gente notou enquanto a gente estava pesquisando um pouco sobre você é que a sua atuação no direito também está bastante associada ao setor de saúde, algo que a gente percebeu pelas suas experiências na ANS, no BID, inclusive no Banco Mundial, onde você está agora. E a gente quer entender um pouco melhor como que surgiu esse interesse por essa interseção de áreas. É porque eu trabalhava com. Quando eu estava fazendo direito na PUC, eu comecei a trabalhar com. Fiz estágio de seguradora e tudo. E aí eu saí e aí quando eu fui trabalhar na Agência Nacional de Saúde, comecei a regular o mercado de seguro-saúde. Eu fui fazer um mestrado em Direito de Seguros e aí fui trabalhar no BID, trabalhando na parte de seguro-saúde, saúde suplementar e financiamento de saúde. Aí no Banco Mundial também trabalhei com questão de financiamento de saúde. E aí depois daí eu fui indo para outras áreas
primeiro para a área de seguros em geral e depois fui para a área de mercado de capitais, que é uma área diferente, entendeu? Mas eu peguei essa parte de risco, né, que é uma parte importante da saúde. Também hoje acabei de encontrar com um amigo meu do FMI, do Fundo Monetário Internacional, e aí estava falando com ele, estava falando que ele está trabalhando com a área de gerenciamento de risco, né, no FMI. E eu falei que eu trabalhei com isso um tempo atrás, mas de uma perspectiva mais de seguros, entendeu? Uma perspectiva é, fiscal, digamos assim. Perfeito. E ainda nesse setor de saúde, né? Uma conjuntura muito atual seriam essas fraud, waste and abuse, né? Esse tipo de conjuntura, né? Seria muito comum e lidando com isso, né? Possivelmente. Você acredita que isso te capacitou para outros financiamentos na sua carreira? Eu acho Financiamento de que projetos, por exemplo? eu acho que o meu trabalho em saúde é, ele me colocou principalmente com a parte de seguro saúde em geral. E porque o seguro ele é a atividade financeira incompleta, né? Porque você tem a transferência de risco, entendeu? Você tem o depósito, né, que é o pagamento do prêmio mensal, mas a seguradora não vai e não empresta esse dinheiro, né? Ela retém esse dinheiro, ela investe tudo, mas ela retém o dinheiro. Enquanto que o banco não. O banco ele recebe o seu depósito e ele vai e ele empresta esse dinheiro para um tomador final. Então, o banco é uma atividade financeira completa e o seguro é uma atividade financeira incompleta. Como eu tinha um entendimento bastante robusto da área de seguros, foi natural começar a trabalhar com outras áreas da atividade financeira. Foi um degrau a mais, claro, tem muito aprendizado, mas me deu uma base muito firme para poder começar. Boa, boa. Agora falando dele, né, desse grande espaço que está indo atrás de você, né, você teve uma grande passagem muito longa pelo Banco Mundial, que é justamente conhecido por apoiar países em projetos de desenvolvimento, trabalhando diretamente com políticas públicas e financiamento de longo prazo, por exemplo. E a gente gostaria de saber um pouco mais quais foram as experiências e lições mais marcantes que você experimentou durante esse período. O Banco Mundial, ele foi o lugar, basicamente, eu trabalhei minha vida toda, entendeu? E eu decidi, em certo momento, criar minha própria empresa para poder servir melhor ao Banco Mundial e esses outros bancos multilaterais, entendeu? E como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Africano de Desenvolvimento, a ONU, e o setor privado também, entendeu? No Banco Mundial, foi onde eu trabalhei praticamente minha vida toda, onde eu basicamente aprendi tudo que eu sei. E eu acho que o meu nome está interligado com o Banco Mundial, onde quer que eu vá, entendeu? Eu tenho que explicar para as pessoas. Na verdade, eu tenho minha empresa agora. Não estou mais com o banco. As pessoas me associam muito, né? O meu nome, Bernardo Weaver, com o Banco Mundial, né? Sempre fala, o Bernardo, estou no Banco Mundial. Mas eu tenho a minha própria empresa já faz um tempo, tudo, e eu continuo servindo a mesma missão do Banco Mundial de ajudar os países em desenvolvimento. E você sente que você guarda um carinho especial por algum projeto específico que você teve enquanto estava lá? Então, muita coisa. Trabalhei minha vida toda, fiz muita coisa mesmo. Estava conversando hoje com um colega na China, né? É, muita coisa. Conversando agora de tarde com um amigo meu que é diplomata americano também. Bom, o mais marcante, claro, foi praticamente gerenciar todo o programa de parcerias público-privadas do Banco Mundial para a América Central inteira, 6 países, durante 4 anos, comandar uma quantidade enorme de projetos, uma quantidade gigantesca de consultores e fazer análises complexas, entendeu? Obviamente, trabalhando junto com os meus chefes, que
sabem muito, sabiam muito, né? Claro, são inteligentes e me ajudaram muito. Os consultores também que me ensinaram muito. Mas é uma experiência, assim, que realmente me marcou, né? Que eu conheci muito bem esses países, né? Esses 6 países da América Central, Costa Rica, Panamá, Nicarágua e os 3 países do Triângulo do Norte da América Central, né? Honduras, El Salvador e Guatemala, né? E viajava praticamente uma vez por mês, entendeu? Passava uma semana lá, às vezes ficava 2 semanas, entendeu? Viajando muito. Praticamente nos últimos 10 anos, eu viajei entre 100 e 200 dias por ano para o exterior, entendeu? E os últimos 3 anos eu viajei entre 200 e 300 dias. Então, a gente viaja bastante, tem que estar sempre perto do cliente, sempre servindo o cliente, para o cliente estar satisfeito com a atenção que você dá para ele, sempre aprendendo muito com o cliente. Também estava debatendo isso hoje com um colega da China. Acho muito ruim quando a gente vem aqui de Washington, da sede do Banco Mundial, e a gente vem com muita arrogância. Isso é muito ruim. É bom quando a gente chega e a gente tenta ouvir o cliente. O cliente, ele sabe muito mais do que muita gente sobre os problemas que ele está vivendo no dia a dia. E muitas vezes a gente acha que ele está fazendo as coisas erradas, mas o cliente ele pode ensinar para a gente por que que isso está acontecendo. Tem muita coisa que a gente não vê aqui de Washington. A gente tem que poder olhar para o cliente e entender que tem pessoas muito inteligentes em outros países, que não necessariamente são tão ricos como os Estados Unidos, mas que têm uma capacidade é, de desenvolver atividades muito complexas em outros países. Então a gente tem que ter essa humildade para aprender com o cliente. E aí sim, talvez a gente consiga ajudar o cliente a melhorar um pouco, que já é uma grande vitória. E muitas vezes eu acho que quando a gente chega sem essa humildade, a gente acaba atrapalhando, entendeu? A gente tem que chegar com humildade para aprender do cliente. E aí a gente consegue fazer com que o cliente realmente se beneficie do nosso conselho. Sim, essa parada da humildade é algo muito bonito. Eu não consigo nem imaginar o quão transformador devem ter sido todos esses anos trabalhando com o Banco Mundial. Mas, Bernardo, você passou todos esses anos trabalhando com direito atrelado ao setor de saúde, trabalhando justamente com esses governos de diversos países, como você acabou de comentar, mas eventualmente você começou a migrar para essa área mais financeira muito mais durante o BID, certo? Não, na verdade é o seguinte, eu só trabalhei no início na parte de saúde. Trabalhei no Brasil com a parte de saúde, Uhum. e aí quando eu entrei no BID, eu trabalhei com a parte de saúde, aí eu fiquei 9 meses no BID, fiquei 2 anos no Banco Mundial trabalhando com saúde, e trabalhei com um pouco de mercado de capitais e projeto de infraestrutura, mas o grosso era seguro e seguro-saúde. E aí depois eu fui para o BID, e aí no BID eu trabalhei com seguros em gerais e seguro-saúde, bastante, 3 anos. E aí eu saí do BID e fui para o Banco Mundial, e aí eu comecei a trabalhar somente com parceria público-privada, entendeu? E a parte de direito, ela era sempre assim, era uma parte importante, mas cada vez menor, né? Eu trabalhava muito com a parte de negócios, né? Com a parte de business. Sim, sim, mas você sente então que essa transição para finanças teria se consolidado mais com o seu Masters na Wharton, né? O Essa, MBA, sim, faculdade MBA é extremamente prestigiada, né? Com várias é personalidades importantes passando por lá, né? um até o Trump, né? Na verdade, né? Pois Estudou é. lá. Mas o só que o Trump veio transferido, né? Eu entrei mesmo. Ele foi transferido. Ele entrou para. Ele estava na faculdade de Nova York, e aí ele foi transferido para Wharton, no segundo ano. Eu entrei. É, e em Wharton eu aprendi bastante finanças. Realmente
Mas eu já estava trabalhando com finanças, entendeu? Só que o que eu fazia é que eu trabalhava junto com os economistas, entendeu? Junto com o pessoal de finanças, e eu, como era advogado, eu tinha uma capacidade muito boa de apresentar o trabalho que estava sendo feito pelos meus colegas. Então, eu já tinha esse aspecto de vendas muito forte, entendeu? E aí, depois eu fiz o MBA e aí aprendi muito finanças. E aí, o que aconteceu? Antes eu estava fazendo muito relatório, escrevendo livros, escrevendo relatórios longuíssimos, fazendo apresentações em simpósios, em eventos acadêmicos, discutindo questões muito complexas e abstratas. Quando eu fiz o MBA em Finanças de Wharton, eu comecei a trabalhar em deals, né, em projetos, emprestando dinheiro. E aí comecei a emprestar bastante dinheiro. Isso é que foi uma coisa realmente revolucionária na minha carreira. Que aí eu comecei a viajar muito e emprestar bastante dinheiro para uma quantidade enorme de projetos importantes do Banco Mundial. Entendi. Muito interessante, Bernardo, toda a experiência que esse MBA em Wharton deve te trazer. Então, entrando justamente nesse tópico mais aprofundado em finanças, observando a sua trajetória, dá para perceber uma afinidade muito maior com um tópico em específico, as parcerias público-privadas. Então, pensando nisso, como que foi seu primeiro contato com esse assunto e o que que motivou essa sua maior conexão com esse ramo? É porque, se você pensar, o Banco Mundial, o Banco Interamericano, os organismos multilaterais, eles emprestam dinheiro para fazer duas coisas, né? Ou você tem investimento social, né? E Bolsa Família, questão da saúde, educação, né? Ou você tem investimento em infraestrutura, né? O investimento em infraestrutura, ele é um investimento mais firme, mais sólido, que você termina o empréstimo, você vê a transformação no país. Aquela ponte está construída, aquela estrada está construída, aquela usina hidrelétrica está construída, né? E a partir dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, a gente começou a ter uma dificuldade em emprestar mais dinheiro, porque os orçamentos eram limitados, mas a demanda por infraestrutura seguia pressionando os países. Como os países não tinham dinheiro para fazer e a gente não tinha dinheiro para emprestar, o Banco Mundial e o BID começou a aconselhar os países a fazerem projetos através de parcerias público-privadas. A parceria público-privada ela tem a vantagem que ela atrai o capital privado durante um longo período de tempo e, e ela permite que o governo pague a obra apenas depois que ela tenha sido terminada. Então você quer fazer uma obra, quer fazer uma estrada do Rio até Manaus, uma estrada gigantesca. Você faz o contrato, bota a licitação na praça, o concessionário que ganhar, ele vai construir a estrada, vai levar uns 3 anos. Quando ele terminar a estrada, o governo ainda não pagou um centavo. Então, se você fizer um projeto bem feitinho, você faz uma obra enorme, não tem que pagar nada. E aí você vai pagando depois que a obra já está construída. E você ainda faz assim, ó, só vou pagar se a manutenção estiver em dia. E aí o concessionário vai e deixa a manutenção tinindo para você. Essa que é a vantagem, entendeu? A desvantagem, por outro lado, é que se você começar a fazer muito projeto e não se controlar, depois você vai ter que pagar um monte de obra que você não vai ter dinheiro para pagar. Por isso que você tem que ter uma responsabilidade fiscal para poder entender que essa obra que parece que é grátis não é grátis. Você vai ter que pagar depois, entendeu? Então, tudo isso são questões que a gente vai ajudando os governos a entender. Entendi. Muito interessante, Bernardo, toda essa questão de pagar depois, mas ter que tomar cuidado com essa responsabilidade fiscal. Então, pensando bem nesse ponto, né, dos riscos, da matriz de risco que a gente pode associar às parcerias público-privadas.
Então, a gente entende que, de um lado, o lado privado traz essa eficiência operacional, mas ele acaba ficando refém de uma estabilidade regulatória do Estado, né? Por outro lado, o Estado, ele depende dessa capacidade de entrega do privado. Na sua experiência, qual é o componente mais sensível dessa via de mão dupla e aonde esses contratos costumam sofrer mais no Brasil? Bom, vou falar em maneira geral no mundo todo, né? E depois falar no Brasil. Acontece o seguinte: os contratos, eles obviamente você tem que ter um mínimo do mínimo de estabilidade jurídica e tudo. E o Brasil, obviamente, que tem. Claro que o Brasil não é Suíça, mas o Brasil é um país muito arrumado, muito organizado, entendeu? E aí o que acontece? O problema é o seguinte, é que o concessionário ganha a licitação e na licitação ele bota um preço lá embaixo. Fala, vou fazer essa estrada para você aí, do Rio até o Oiapoque, por 10 cruzeiros, R$ 10. Não vai custar nada para vocês, se preocupa não. Me paga quando puder. E deixa que eu faça manutenção também. Aí o cara faz a obra lá, aí ele chega, opa, custou na verdade mais de R$ 10. Custou, na verdade, R$ 5 bilhões. Aí ele entra com a ação para renegociar, e aí renegocia e pega 5 bilhões. Mas o outro cara que estava competindo com ele falou que ia fazer a estrada por 3 bilhões. E aí o governo acaba ficando preso com um cara que está querendo 5 bilhões agora que a obra custou 5 bilhões. Você está entendendo? Então isso é uma coisa que está acontecendo e a gente tem que tomar cuidado. Mas é difícil. Por quê? Porque quando a gente está aconselhando o governo, por mais que eu seja um grande consultor e tenha outros advisors, consultores melhores ainda que eu, que estão aconselhando o governo, do outro lado você tem o Goldman Sachs, você tem a Deloitte, a McKinsey, o Veirano, o Pinheiro Neto e o Baker McKenzie, que agora faliu, tem o DB Voaz em Plimpton, os grandes escritórios de advocacia do mundo. E os caras vão ganhar de qualquer maneira, entendeu? Então, a gente tenta falar para o governo, muitas vezes eu vou trabalhar com o governo fala: Ah, Bernardo, vocês são muito caros. Fala, amigo, você tem que me contratar para eu contratar consultores mais caros ainda para me ajudar. Porque do outro lado está o Goldman Sachs. Mas você não tem a menor chance, entendeu? Se você não tiver com os melhores consultores, que do outro lado já estão. Ah, mas a gente tem os funcionários do governo. Os funcionários do governo são ótimos. Mas já viu a equipe de pessoas que está do outro lado ali? Então a gente tem que apoiar o governo e defender o governo com uma equipe de consultoria de altíssimo nível. E não só na hora da licitação, quanto na hora da renegociação. Porque se você deixar, o concessionário privado vai tirar o dinheiro todo da história. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. São atividades muito sofisticadas que a gente tem que ter muito cuidado porque o governo acaba perdendo dinheiro no detalhe. Tá entendendo? Perfeito, Bernardo. Realmente muito interessante esse ponto de quem coloca a licitação num valor muito abaixo, ou sobre a questão das parcerias público-privadas acabarem ali competindo com grandes players. Então, pensando nesse estudo das multifacetas dessas parcerias, dando uma olhada nos artigos que você escreveu ao longo da sua trajetória, que, enfim, foram muitos, queria chamar a atenção para um específico que você escreveu enquanto estava na The World Bank. E esse artigo ele foca na prática de PPP no Chile, que tem uma estratégia um pouquinho diferente, né? Então, ela é chamada de Least Present Value of Revenue, o LPVR, e ele é diferente justamente porque ele segue uma lógica contrária dos leilões normais. Então, em vez de buscar o menor valor da tarifa ou outorga, ele aceita receber o menor valor presente no total de receita, que é daí que vem o nome. Então, esse artigo é muito interessante, ele inclusive traz vários contextos práticos para provar a eficiência dessa estratégia, mas ele foi postado há mais ou menos 2 décadas. Então, pensando na atualidade, como está o setor das parcerias público-privadas, você considera que essa ainda é uma das ramificações mais eficientes desse setor? Olha só, ô Helena, isso
é apenas uma outra maneira da gente tentar defender o governo, da gente tentar colocar regras que favoreçam um pouco o governo, que dificultem o conluio, entendeu, do setor privado. Mas, obviamente, como eu disse, o setor privado é sempre muito bem assessorado. A gente tem que estar sempre tentando 10 outras soluções e tem que estar sempre tentando trabalhar junto com o governo e junto com o setor privado para poder entender o que eles querem e ter um entendimento que esse negócio é um negócio de longo prazo e tem que estar trabalhando com empresas que queiram fazer negócio no Brasil para o longo prazo, entendeu? São empresas que não vão tentar dar golpe, não vão tentar ir embora. Por outro lado, se a gente ficar só com as mesmas empresas, a gente também não consegue oxigenar muito o mercado. Então tem que ter um equilíbrio. Quando você fica só com poucas empresas, você acaba gerando um cartel, entendeu? E aí isso fica difícil para o desenvolvimento do setor. Você tem que ter várias empresas competindo, entendeu? Mas é muito difícil você chegar e fazer isso sem ter um entendimento de quão firme é essa empresa estrangeira que está querendo ficar no Brasil, né? Muitas empresas estrangeiras que eu vi no setor de PPPs, elas estavam ficando basicamente fazendo um front, entendeu? Elas entravam no Brasil, ganhavam a licitação e botavam a empresa brasileira para fazer a obra, entendeu? E aí a empresa estrangeira captura todo o lucro e paga só o custo da obra para a empresa brasileira com um lucrinho muito pequeno, entendeu? Isso não é legal também. A gente tem que fortalecer a indústria de construção civil brasileira para que ela consiga fazer as obras de infraestrutura que a gente precisa no país. Entendi. E ainda pensando nessa ótica das parcerias público-privadas no Brasil, segundo o relatório da Radar PP, o número desse tipo de contrato assinados na década passada saltou quase 300% em relação ao registrado na década anterior. Então, o que você diria que causou esse fenômeno? Bom, várias coisas, né? Várias coisas. O Brasil ele tinha uma visão que era meio contra a PPP antigamente, e na década passada a gente começou a ter mais PPPs e, e obviamente você tem uma conjunção de fatores, né? Primeiro, naturalmente, o país foi aprendendo a fazer PPPs, né? Então, ele começou a entender, foi errando cada vez menos, fazendo erros diferentes, né? Erros novos, né? E ficando cada vez mais seguro de que poderia fazer mais concessões. Dessa maneira, o gap de infraestrutura do Brasil, ou seja, o quanto que o Brasil precisa investir em infraestrutura para se desenvolver, foi diminuindo, entendeu? E o Brasil cada vez mais foi conseguindo fazer mais projetos através de PPP. Agora, importante é fazer as coisas que eu falei. Olhar o impacto fiscal que isso vai ter no longo prazo, o país não quebrar, porque muitas vezes a PPP é usada como mecanismo de dívida fora do balanço do governo, né? Off-balance sheet financing, né? Que é uma coisa que pode gerar um desequilíbrio das contas públicas. Isso tem que ser verificado de perto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você verificar aquilo que eu falei. Do setor privado, não ficar dando lance na licitação baixinho, e aí na hora que ele ganha, depois ele entra com ação para renegociar o contrato e cobra uma fortuna do governo. Isso tem que ficar de olho também. O governo não pode bobear, não. Perfeito. Pensando ainda nesse tópico que você levantou, então, sobre essa segurança maior do Brasil em concessões, queria trazer um enfoque maior à sua criação, que foi a Casa Brasil, em Davos, que é uma iniciativa independente que busca incentivar o debate sobre o papel do Brasil no cenário global e destacar suas vantagens como destino de investimento. Então, pensando nesse tópico, como que foi essa gestão, desde motivar embaixadores, conselheiros, a seguir com você e representar o Brasil em uma situação tão importante que é o Fórum Econômico Mundial? Muito obrigado pela pergunta, Helena. O que acontece é o seguinte: eu fui trabalhar, quando eu montei o Weaver, eu comecei a trabalhar em projetos cada vez mais importantes. Um projeto muito legal que eu fiz
foi ajudar a lançar o mercado de ações da Etiópia na África. Um país que não tinha mercado de ações. E eu fui o conselheiro, né, o assessor, que foi chamado para fazer o mercado de ações lá. Foi muito legal. Ajudei eles a escreverem várias regulamentações, ajudei eles a se estruturarem para poder fazer todas as estruturas necessárias para poder lançar o mercado de ações deles na Etiópia, né? Foi um trabalho muito bonito, porque o país estava em guerra civil, né? Mas a gente é brasileiro, a gente não tem medo, né? Tava todo mundo evacuado, mas eu estava lá, entendeu? Mas estava tranquilo, eu não tinha medo não. A cidade estava segura, a capital Addis Ababa. Aí eu fiquei lá 9 meses, morei lá. E depois eu fui trabalhar no Oriente Médio, um país muito importante também, que também tinha questão de guerras e tudo. E aí eu fiquei lá também trabalhando num projeto muito importante, quase US$ 1 bilhão. E eu ajudei a estruturar o projeto, fazer garantias financeiras e tudo. E depois desse projeto importante no Oriente Médio, eu fui chamado para falar em Dubai, na COP28 das Nações Unidas. E eu falei, né? Fiz minha apresentação, tudo. Foi muito bem recebida pelos clientes. E aí eu tive a oportunidade de ser chamado para ir para Davos. Aí quando eu cheguei em Davos, eu vi que não tinha a casa do Brasil. Tinha a casa da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, da Tailândia, do Indonésia, do que você quiser imaginar, mas não tinha a casa do Brasil. Eu falei, pô, tem que fazer a casa do Brasil. Aí eu fui e fiz a casa do Brasil. E a gente chamou os investidores, o governo brasileiro, e a gente conseguiu bastante apoio. Então foi um evento lindíssimo, entendeu? E a partir daí eu fico tentando mobilizar, fazer outros eventos. Aí eu fiz a Casa do Brasil no encontro anual do FMI, Banco Mundial. Agora a gente vai ter outra agora aqui em abril, daqui a 2 semanas, entendeu? E eu já estou organizando para a gente fazer também uma apresentação aqui dentro do Banco Mundial, tudo, para a gente poder mostrar para as pessoas que o Brasil está presente e para ter um diálogo dentro do Banco Mundial, dentro de Davos, uma perspectiva que interessa ao Brasil. Isso é muito importante. Isso que a gente quer. A gente quer que o Brasil apresente as suas questões. Essa que é a ideia. Não é o Fórum Econômico Mundial determinar quais são as questões que o Brasil vai debater, com quem que o Brasil vai debater. Não, a gente faz a nossa casa, a gente convida as autoridades do Brasil, convida as empresas do Brasil e a gente debate as coisas que interessam a nós. Essa que é a ideia. Perfeito, Bernardo. Muito interessante essa ideia de pôr o Brasil no cenário mundial, assim, se posicionar. Mas agora, migrando nosso bate-papo para o tópico que eu diria mais atual da sua carreira, né, a sua grande criação, a Weaver Advisory, que é uma empresa focada, como dissemos anteriormente, em parcerias público-privadas focadas em infraestrutura. Você comentou que você criou essa empresa para servir melhor esses bancos multilaterais, né? E eu gostaria de entender quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou para transformar essa ideia no papel para uma empresa real. Muitas dificuldades, muitas dificuldades. Existe um estrategista político americano aqui que ele fala uma coisa, que os Estados Unidos e o Brasil também, eles não têm mais capitalismo. Você tem corporativismo, entendeu? Ninguém quer ser capitalista. Ninguém quer investir e tomar risco. Todo mundo quer arrumar um emprego. Todo mundo quer arrumar um trabalho para trabalhar para os outros. Ninguém quer ser empreendedor. Então, mesmo as pessoas mais inteligentes, mais preparadas, a gente é preparado para arrumar um emprego, né? E aí, qual é o nosso objetivo? Arrumar um emprego? Trabalhar bastante,
para poder subir dentro daquela empresa, né? A empresa da segurança e tudo, a empresa tem um plano de saúde, a empresa tem uma aposentadoria, né? A empresa vai te dar um salário todo mês, né? A gente fica ali viciado nesse esquema. A gente quer trabalhar dentro de uma corporação, não é isso? Mas ninguém quer montar o seu próprio negócio. Mas o que acontece? Quando você monta o seu próprio negócio, muitas vezes, com a graça de Deus, é claro, você começa a ganhar mais do que você ganhava na empresa, entendeu? E aí você começa a ficar em dúvida. Porque, por exemplo, quando eu saí do Banco Mundial, eu tive assim, porque aconteceu o seguinte, eu tava no Banco Mundial e eu consegui um contrato com o governo americano para fazer um projeto. E foi um projeto pequeno, um trabalho não muito sofisticado intelectualmente, mas eu já ganhei em 4 meses, quase que o ano todo do que eu ganharia no Banco Mundial. Aí eu fiquei o resto do ano assim, o que eu vou fazer? Eu já ganhei o salário todo. E aí eu fiquei procurando outros contratos, aí consegui um contratinho pequeno. Aí no meu primeiro ano como empreendedor eu já ganhei mais do que eu ganhava trabalhando o ano todo. Trabalhei 6 meses. Claro que eu fiquei procurando emprego o resto do ano, mas não estava trabalhando. E eu ganhei mais dinheiro. E aí você fica naquela com a sua cabeça pensando assim, poxa, mas eu preciso acordar cedo, botar o terno e ir para o banco. Mas aí eu ficar pensando, mas fazer o quê? O que eu vou fazer lá? Eu já ganho mais dinheiro aqui. Não, mas é importante, tá? Importante por quê? Então a gente é condicionado a querer estar trabalhando para os outros, né? Ter aquela segurança. E é muito difícil a gente aprender a fazer as coisas por nós mesmos, entendeu? Então é um processo de desconstrução muito grande, entendeu? A sociedade toda te diz que você tem que trabalhar para os outros, entendeu? E você ser empreendedor não é uma coisa boa, mesmo que você ganhe mais dinheiro, entendeu? Então, assim, é muito estranho. Então, assim, a gente tem que desconstruir aquilo que a gente aprende. É muito difícil, que a sociedade toda está te dizendo. Está todo mundo acordando cedo para ir trabalhar, chegar lá no banco cedo, no escritório, ou na empresa, trabalhar bastante. Não tem que fazer isso, tem que pensar e ganhar dinheiro. Isso é uma mudança de paradigma muito grande. Mas Sim, isso te dá muito mais liberdade também, entendeu? Você desenvolver a sua carreira. E isso é muito difícil de você explicar para as pessoas. Porque todo mundo está querendo saber como conseguir um emprego. As pessoas não sim, estão preocupadas em ganhar dinheiro. Quando você está trabalhando, você quer ganhar dinheiro. Você trabalha para quê? Para ganhar dinheiro. E o cara não, fica aqui nesse escritório aqui que trabalha bastante para mim. Aí você fica trabalhando pro cara lá. Trabalha bastante. Trabalha mais. Ó, aí fica um competindo com o outro. Pô, eu trabalhei muito hoje. Nossa, eu trabalhei mais ainda. Nossa, eu não tenho tempo para nada. Eu trabalho todos os momentos. Eu trabalho desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Trabalho fim de semana. E não está preocupado em ganhar dinheiro. Está preocupado em trabalhar, 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 trabalhar. Tem que parar e pensar. Isso é difícil, claro, não é fácil. Mas é uma mudança de paradigma muito importante. sim, com certeza. Eu acho que é muito difícil de ver assim alguém querendo mesmo furar essa bolha, né? De empreender por várias coisas que as pessoas impõem na cabeça dos outros por um senso comum assim. E Bernardo, nessa linha, na Weaver, você atua num nicho de alta especialidade, né? Então, eu gostaria de saber o que você enxerga como a vantagem competitiva de uma assessoria especializada e de altos riscos, como é a sua, em relação aos grandes bancos de investimento no cenário atual. Bom, obviamente, assim,
a gente não compete com os grandes bancos, né, diretamente, né? O, quando você contrata uma empresa como a Weaver, você contrata porque você normalmente me conhece, né? E você sabe da qualidade do trabalho, e você quer trabalhar comigo, né? Você quer estar junto comigo ali, a gente vai fazer o trabalho junto e vou estar servindo vocês para vocês poderem ter trabalho de alta qualidade. Quando você contrata uma empresa grande, como a Deloitte, a McKinsey, ou qualquer consultoria muito grande dessas, você não sabe com quem que você vai trabalhar, entendeu? Você trabalhar com um banco grande, você muitas vezes você vai contratar você vai lidar com o sócio, né, na hora que você contrata ele, é uma pessoa do meu nível, assim, já tem experiência muito grande trabalhando em projetos complexos, mas quando você vai fazer o trabalho, eles chamam um garoto recém-formado, que não tem tanta experiência ainda. E aí o garoto ele comete erros, naturalmente, né, porque ele acabou de ser formado, né? E aí o trabalho vem com a qualidade um pouco diferente, né? Então, quando você contrata uma empresa pequena como a minha, você tem certeza de que o trabalho vai ser feito e supervisionado de perto por mim, porque o trabalho é muito mais artesanal. É diferente entre você comer um hambúrguer artesanal no Titi Burger ou você comer um sanduíche do McDonald's, né? O sanduíche do McDonald's sempre vem ok, mas nunca vem extraordinário. O Titi Burger, pô, ele tem menos e tudo, mas é muito bom. Assim, tem total a ver com confiança, né? Confiança de que a qualidade vai suprir as expectativas, né? Confiança. Confiança e também saber que, tipo assim, poxa, eu já faço isso há mais de 10 anos, então as pessoas todas me conhecem, entendeu? Então, sabe que o trabalho tem a chance boa de vir bom, entendeu? Agora, você pega uma empresa grande e você vai pegar quem tiver ali nessa semana, entendeu? Que está preocupado com outras coisas, muitas vezes não está preocupado com você. Então é isso. O meu objetivo não é revolucionar o mundo ou competir com uma empresa grande. O objetivo é servir meus clientes de uma maneira que eles fiquem contentes. Claro que eu quero crescer, claro que eu quero expandir minha empresa, mas a prioridade é tratar bem os clientes e os clientes gostam de trabalhar com a gente. Sim, perfeito. Bernardo, ao longo da nossa conversa, você falou bastante como a situação macroeconômica mundial influencia no setor que você atua. Tendo isso em mente, a gente pode ver a América Latina, a América Central mais especificamente, como você disse que atua bastante, é uma região de um bom potencial para PPP, mas também é bem volátil, correto? Como você enxerga que a Weaver navega nesse cenário transformando desafios como estabilidade regulatória, flutuações cambiais e particularidades do infraestrutura local e oportunidades concretas para o desenvolvimento de projeto? Você fez várias perguntas numa só. Então eu vou tentar te responder Perfeito. o que eu lembrar aos poucos, tá? Então, primeiramente, questão macro, tá? Isso aí é uma regra, aquelas regrinhas, sabe, teorema de Pitágoras. A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. É uma regra, né? Se fica um triângulo retângulo, você vai usar essa regra, né? Então, o que acontece? Também tem uma outra regra. É o seguinte, quando a economia está em crise, né? O país está em recessão, você investe em infraestrutura. E a infraestrutura, ela aumenta a geração de empregos, né? Isso vem de quando? Desde a época do New Deal, que foi o programa que o FDR, o presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, fez nos anos 30, quando o país estava na grande recessão. Para sair da grande recessão, começou a fazer obras enormes para empregar a população e investir em infraestrutura. Isso acabou com um caos que estava no país. Então, você investir em infraestrutura é considerado investimento anticíclico. Então, quando a economia está ruim, você investe em infraestrutura. Quando a economia está boa, você pode deixar o pessoal trabalhar em outras atividades, que o mercado está absorvendo isso, né? Mas claro que tem que investir também, a economia está boa, mas é menos necessário, menos urgente, né? Isso é uma coisa, né? Respondendo o que você falou.
Na América Latina, a América Central eu conheço muito bem, mas é pouco relevante para o Brasil, né? São países muito pequenos, né? São países do tamanho de pequenos estados brasileiros, né? Acho que nenhum país da América Central se compara com o estado do Rio de Janeiro, pra você ter ideia, né? São todos estados menores, né? Mas são muito interessantes. Cada país tem seu charme, tem a sua coisa, é muito legal. É, quando você vê a América Latina ela tem estabilidade financeira de moeda, né? A moeda é muito volátil em todos os países, né? Tem estabilidade regulatória e política também. Tem golpe de Estado, tem invasão, tem terrorismo, tráfico de drogas, tem tudo que você quiser imaginar. Mas, na verdade, se fazendo um contrato bem feito, você consegue ajustar para grande parte desses riscos, entendeu? Você faz um hedge cambial, tá tranquilo, já dá para você garantir uma coisa, o governo garante com alguns riscos, você faz uma contragarantia de um banco multilateral ou de uma seguradora internacional, você consegue redear esses riscos todos. Claro que o projeto vai ficando um pouco mais caro, né? Isso é um problema. Mas, de maneira geral, dá para fazer sim. O pessoal gosta de reclamar muito que eles querem cobrar um IRR, um TIR, né? Querem cobrar uma taxa interna de retorno muito alta para poder ganhar o dinheirinho deles, né? Para poder comprar Ferrari. Mas, é, na verdade mesmo, o pessoal já conhece a América Latina. Ninguém que está investindo ali, ou não sabia que aqui tinha inflação alta, que aqui tinha moeda instável, que tinha impeachment toda hora, golpe de Estado. Não, a gente sabe, né? As pessoas sabem. Quem é profissional sabe, tem que lidar com essas situações. Vai ter que pagar uma taxa de desconto mais alta lá para o investidor, mas sabendo fazer as coisas direitinho, você consegue até baixar um pouco essa taxa de desconto, né? Mas é isso aí. Ah, sim, perfeito. É bem esclarecedor. Ô Bernardo, você veio comentando o cenário geopolítico global, agora uma esfera global e saindo um pouco da América Latina somente, tem impactos diretos e crescentes no desenvolvimento, financiamento e estrutura. Você poderia nos dar uma visão macro, assim, de como dinâmicas agora da Ásia e da África, como o Belt and Road Initiative na Ásia e a Blended Finance na África, você até falou que fez diversos projetos na África, né, inclusive a Bolsa da Etiópia, né? Como isso influencia o ambiente PPP nessas regiões? Bom, todos os problemas que a gente tem na América Latina, na África é mais ainda, né? Mas também, por outro lado, o potencial de lucro é bem maior lá também, né? Quanto maior o risco, maior o retorno esperado, né? O retorno pode não se materializar, é claro, mas se espera um retorno maior para você investir ali, né? Então a África tem um potencial tremendo. É um continente maravilhoso, entendeu? Já a Ásia, não, a Ásia, ela já está, em grande parte, um pouco mais avançada que a América Latina em muita coisa, né? E você congregou duas coisas aqui um pouco diferentes. O Belt and Road Initiative da China, na verdade, estava falando disso até por esses dias também, muito interessante você ter mencionado, é uma iniciativa chinesa de investimento em infraestrutura, entendeu? Que compete com o Banco Mundial, os organismos multilaterais e tudo, mas que o Ocidente tenta rechaçar, né? Nos países em desenvolvimento, que estão precisando de dinheiro, às vezes eles aceitam esse dinheiro chinês e tudo, mas isso acaba gerando outro tipo de problemas no relacionamento desses países com a Europa e Estados Unidos, né? Então é uma relação muito interessante, né? Blended Finance, que você perguntou, na verdade é um termo state of the art, é um termo moderno que pode significar muitas coisas para muita gente, né? Diferente. Eu que sou do métier, que tenho trabalhado com isso faz muito tempo, posso te dizer que Blended Finance é basicamente você pegar financiamento de um organismo multilateral, pegar um dinheiro do setor privado,
entendeu? Muitas vezes pegar outras fontes, como até dinheiro do próprio governo, para você conseguir terminar uma obra, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas ficam usando a terminologia que parece chique e ficam querendo aumentar exatamente a quantidade de dificuldade que tem nas coisas, mas na verdade finanças é razoavelmente simples. Sim, perfeito. Você comentou que na África existem vários dos problemas da América Latina e às vezes até mais potencializados, né? E eu gostaria de saber então quais são as principais diferenças e semelhanças na abordagem do PPP na África e na América Latina, considerando o contexto todo geopolítico e os modelos de financiamento predominantes em cada É, respectivo. Na América Latina você tem um acesso a capital, a mercado de capitais muito maior, muito mais seguro, entendeu? Já na África você tem menos acesso a capital local e o capital estrangeiro também vem com mais medo ainda. Então você precisa de mais apoio dos organismos multilaterais. E você, consequentemente, você vai fazer muito menos projetos. Mas você tem capacidade de fazer muita coisa boa que tem impacto importante na vida da população africana, entendeu? Mas, de maneira geral, você vai ver uma estabilidade muito maior, probabilidade de guerra muito maior, de conflito, de invasão, de doenças, né? Desastres naturais. Os países são mais isolados economicamente, têm economia mais frágil, então a possibilidade de default é muito maior, né? De que o governo não consiga financiar o projeto é muito maior. Por isso que é importante o trabalho dos organismos multilaterais para financiar esses países. Mas não é fácil você fazer esse financiamento para esses países, porque esses países eles precisam de muito dinheiro e eles têm uma capacidade de financiamento baixa, porque eles têm uma capacidade de criação de recursos, de geração de receita muito baixa. Por quê? Muitas vezes eles têm economia pequena, então a base para ser tributada já é baixa. E segundo, eles têm, muita gente reclama no Brasil que o Brasil tem muito imposto, mas esses países eles têm a capacidade de coletar tributo muito baixa. Então eles têm economia pequena e conseguem arrecadar pouco. Então eles não têm capacidade de investir muito em infraestrutura. Então nem através de PPP. Então você tem que ficar sempre fazendo estruturas cada vez mais complexas. E a instabilidade do país ainda faz com que os investidores queiram retornos cada vez mais altos, comparado com a América Latina, e comparado com o Brasil mais ainda. O Brasil é um país da América Latina razoavelmente estável. Sim, os cuidados são maiores, né, como pode-se dizer, né, nessas regiões. É, Exatamente. Bernardo, agora olhando para o futuro, num horizonte assim de 2026 a 2030, assim, quais são as tendências que você vê mais promissoras e os maiores desafios para o setor de PPP? Muitas pessoas falam sobre a mudança nas agendas de carbono zero ou carbono negativo. Como você acha que isso impacta diretamente o setor de PPP de infraestrutura globalmente? E como a Weaver, em específico, se prepara para antecipar e capitalizar sobre essas mudanças? Bom, é, como dizia Shakespeare, né, a questão do futuro, de prever o futuro, é que o futuro é incerto. Então, prever é difícil, né? A gente pode tentar analisar e ver o que a gente acha que vai acontecer, mas sabendo que a probabilidade de estar errado não é pequena, né? Mas, de maneira geral, a gente vê o que está acontecendo agora e extrapola um pouco. O governo americano está com uma postura muito de descrédito quanto à questão ambiental, né? Então, isso tem mudado muito a questão da infraestrutura internacional. E esses projetos todos que estavam na moda, eles deixaram de ficar na moda, né? Questão ambiental, carro elétrico, tudo isso deixou de ter apoio aqui nos Estados Unidos. Mas eu acredito que, obviamente, isso vai ter que voltar, porque é uma loucura, né? A gente não pode explodir o planeta, né?
Ótimo. Voltando ao que você tinha falado agora há pouco, justamente sobre essa mentalidade, né, de fazer as coisas por si mesmo. Qual Uhum. você acredita que são outras habilidades que diferenciam as pessoas que, infelizmente, acabam não prosperando profissionalmente para aquelas que de fato se diferenciam, como você, e criam, por exemplo, novos empreendimentos e viram CEO? Bom, eu tinha um professor em Wharton de finanças que era muito bom e ele falava o seguinte, vou tentar traduzir para o português, né? Mas ele falava assim, que os alunos que tiram nota 10 vão trabalhar para os alunos que tiram nota 8 nas empresas que os alunos que tiram nota 6 vão começar, vão criar. Então, a gente muitas vezes está focado em tirar nota 10 e tudo, e na verdade a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura na vida, né? Tem que ter um pouco de malandragem, né? Se a gente Malandragem é uma coisa que é uma palavra que ficou tão mal vista, né? Mas é uma coisa tão importante, né? Eu costumo dizer que o mais malandro da história do Rio de Janeiro é mais otário do que otário, mais otário da história de Nova York. Que Nova York só tem malandro. Não tem nenhum otário ali em Wall Street. Então, se você bobear, você acaba fazendo o que as pessoas mandaram você fazer na vida. Você tem que saber escolher seu próprio caminho. E é muito difícil. Vocês estão indo numa universidade muito boa, de bastante prestígio. Vocês devem estar todos competindo. Ah, eu consegui estágio no banco tal, na corretora tal, não sei o quê. Ah, agora eu tô ganhando 2.400, estou ganhando 1.700, estou ganhando 3.100, entendeu? Mas o importante talvez seja você pensar o que exatamente que você quer fazer na vida, entendeu? E correr atrás disso. Eu fui criado no Rio de Janeiro, né? A melhor cidade do mundo, né? A gente não pensa em sair do Rio de Janeiro nunca, né? E aí eu acabei fazendo mestrado nos Estados Unidos, voltei para o Rio, eu tive uma oferta para vir para o banco aqui nos Estados Unidos, aí fui ficando. Já viajei quase todos os países da América Latina, quase todos os países da Europa, vários países da África, vários países da antiga União Soviética, Ásia Central, Sul da Ásia, Extremo Oriente, entendeu? Várias vezes, entendeu? Conheço muitos países, já morei no Oriente Médio, morei na África, morei na América do Norte, morei na América do Sul, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que usar essa força que a gente tem de carioca, entendeu? De brasileiro, de saber lidar com todo mundo, entendeu? De saber falar com o cara que mora na comunidade e falar com o cara que mora na Vila Soto, na Delfim Moreira, entendeu? Tem que saber usar nossa força. E, pô, é, saber que se a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito, é o único jeito que a gente sabe fazer as coisas. Se tentar fazer as coisas do jeito dos outros vai dar errado. Então tem que fazer do nosso jeito. Sim, como estudante, eu me identifico muito com essa situação que você comentou ainda há pouco. E, por último, Bernardo, com toda essa experiência que você adquiriu até aqui, qual seria o conselho que você daria para quem sonha em trabalhar com private equity no Brasil? Cara, o meu, o meu conselho seria montar uma empresa e encontrar um fundo de private equity para investir na tua empresa, que é melhor do que você trabalhar num fundo de private equity para daqui a 20 anos você poder receber um pouco do carry. Perfeito. Então, esse foi o nosso podcast.
Muito obrigada, Bernardo, novamente, por essa oportunidade de conversar um pouco mais sobre PPP e sua trajetória. Eu gostei muito da nossa conversa, tenho certeza que o nosso público também. E é isso. Obrigada. Obrigado, Helena. Foi um prazer falar com vocês. Gabriel, João, muito simpáticos. Tomara que vocês sigam todas as ideias que vocês têm. Não caiam na armadilha do emprego com prestígio. Importante é vocês ganharem dinheiro, fazer o que vocês querem.